Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dislexia. E antes de falarmos sobre a dislexia enquanto transtorno, a gente vai diferenciar o que é transtorno e o que é dificuldade. Transtorno é tudo aquilo que causa sofrimento, impacto, intensidade e frequência na vida do sujeito. São sintomas frequentes e intensos. Isso é considerado transtorno. E a dislexia, ela se encontra dentro do transtorno de aprendizagem, que é um transtorno, que distingue dificuldades na parte oral, escrita, auditiva e de leitura. A gente tem 3 tipos de transtorno de aprendizagem e a dislexia se fixa dentro do transtorno de leitura, certo? Falando de dislexia, ela é de ordem neurobiológica e a dislexia ela afeta aspectos da aprendizagem, tanto na parte oral, na parte visual e na parte auditiva também, bem como em compreensão de leitura escrita, interpretação textual e até mesmo no raciocínio lógico-matemático. Existem 3 tipos de dislexia, dentre elas a fonológica, que é a dificuldade na leitura oral, a diseidética, que é a dificuldade caracterizada por ordem visual, e a mista, que apresenta tanto dificuldade oral quanto visual. A dislexia em crianças, ela geralmente acomete a fala, então as crianças demoram mais para falar, pronunciar palavras, aprender palavras novas, trocam letras simples como ter por D, F por V, e quando crescem, podem substituir essa troca por palavras. Dificuldades também na parte mais lentificada da escrita, da leitura, e costumam evitar atividades de leitura e atividade também de escrita, principalmente em voz alta. Alguns critérios do DSM-5, eles trazem que transtornos específicos da leitura, elas têm alguns critérios específicos para a gente poder evidenciar o diagnóstico. Por exemplo, dificuldades em realização de leitura, consideradas abaixo para o nível maturacional da criança avaliada, interfere no êxito escolar, dificuldades em aptidão em relação à interpretação textual, lógico-matemático, bem como na parte visual e decodificação de palavras. Então, esses são alguns critérios do DSM, Na parte da expressão oral, a gente tem algumas dificuldades, como selecionar as palavras adequadas para se comunicar, revelam pobreza no vocabulário, elaboram frases curtas, sem muito nexo, simples, sem articulação de ideias. E na parte da leitura escrita, a gente percebe uma dificuldade na soletração, na leitura silenciosa, perdem facilmente a linha de leitura com desatenção, o que pode ser confundido com TDAH, apresentam problemas de compreensão semântica, confundem, invertem, substituem letras, e na escrita espontânea acaba não tendo articulação de ideias e muita dificuldade na criatividade, o que revela complicações severas na composição de um texto ou organização de ideias. A dislexia ela pode ter várias causas, são multifatoriais, como a maioria dos transtornos, e dentre elas a gente tem a parte da genética e da hereditariedade, a gente tem a área da psicolinguística, que também pode ser afetada e pode ser um contribuinte para a causa da dislexia, e a parte neurobiológica, que também é uma das causas que geram a dislexia. E o diagnóstico ele é feito por uma equipe multiprofissional, envolve a compreensão da aprendizagem, dos marcos do desenvolvimento infantil, para que a gente possa realmente saber se está dentro do que é esperado para aquela idade ou não. A gente percebe também dentro do diagnóstico que a gente precisa evidenciar quais são as dificuldades na aprendizagem daquela criança e no uso de habilidades escolares, se essa criança tem realmente essas dificuldades ou se já se considera um transtorno, a partir da sua frequência e intensidade, certo? Além disso, o diagnóstico ele tem o objetivo de prevenir futuras dificuldades de aprendizagem, bem como na parte emocional e do desenvolvimento dessa criança. E também na parte comportamental, que pode ter reflexo, se a dislexia vir enquanto comorbidade de outros transtornos, como por exemplo o TDAH e o autismo. A dislexia, como eu já falei, ela parte de um âmbito da aprendizagem e ela pode sim gerar consequências emocionais. E é aí que o psicólogo trabalha e atua, A gente trabalha na prevenção dessas desregulações emocionais advindos do transtorno da dislexia, certo? Bem como na parte da autoestima, comportamentos, regulação emocional. E como que a gente pode ajudar uma criança disléxica, por exemplo? Primeiro, construir técnicas de construção através de imagens, leituras dirigidas e orientadas, gravação de voz, comparação de ideias e imagens, uso de materiais concretos para ajudar na leitura, régua,
folhas, alfabeto móvel, por exemplo, reconhecimento de sons através de imagens com livros interativos. Essas são algumas ideias, algumas sugestões que a gente pode utilizar com crianças com dislexia, a fim de proporcionar maior habilidades, né, maior aptidão para as suas conquistas, tá? E bem como, né, a questão do bem-estar emocional, social e cognitivo para essa criança. Obrigada mais uma vez e até breve.